Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro. Aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História, em mais um módulo do ensino remoto emergencial em decorrência do Covid-19. Hoje nós vamos falar para vocês sobre as primeiras sociedades hierárquicas da Mesoamérica. E o que eu quero falar quando eu digo Mesoamérica é aquela região central da América, do continente americano. Quando eu falo em continente americano, ele começa lá no Alasca, em cima dos Estados Unidos, e vai até o final do último país da América do Sul. E a Mesoamérica é a região que é comumente chamada de México, Guatemala. E essa região é chamada de América Central ou Mesoamérica. E aqui eu quero falar sobre 4 civilizações, meus nobres alunos: os Olmecas, o povo da cidade de Teotihuacan, os Toltecas e os Maias. Hoje não vai dar para falar sobre todos eles, então vamos dividir essa aula em duas. Hoje vamos falar sobre os Olmecas e sobre o povo da cidade de Teotihuacan. O que é que eu quero que vocês entendam? O que é que eu quero que vocês prestem atenção sobre os Olmecas? Ela era localizada na região do Golfo do México por volta dos séculos 12 a.C. E por ser uma região abundantemente banhada por águas, todo o norte da sua economia vinha do plantio, da caça e da pescas. Um grande ponto que eu quero que vocês entendam sobre as civilizações da Mesoamérica é que era marcada por uma hierarquia. Havia diferença social entre as suas pessoas, entre a sua população, entre os habitantes desta região. Uma característica marcante dos Olmecas é a presença de monumentos funerários, esculturas e centros religiosos, meus nobres alunos. Isto já dá um tom, já dá um norte, já dá um indício que havia uma separação social, porque só se faz um monumento para uma entidade ou uma pessoa que era considerada importante. Centros religiosos existem para venerar deuses ou proferir uma fé. E esculturas também. Essas esculturas são feitas para marcar pessoas que foram de fato importantes para aquela cultura, naquele contexto e naquele tempo. Outro ponto importante que eu quero que vocês prestem atenção neste momento é que lá foi provavelmente efetuada, descoberta e praticada a primeira forma de escrita e de calendário dos povos americanos. Então eu quero que vocês, ao falarem dos Olmecas, lembrem-se automaticamente que havia uma hierarquia social, que provavelmente foi lá que foi descoberto o primeiro tipo de calendário e a primeira forma de escrita do povo da Mesoamérica, meus nobres alunos. E já encerrando esse breve tema dos Olmecas, para entrar ainda nesta aula do povo de Teotihuacan, eu quero que vocês entendam que o declínio, o fim, o término daquela cultura, que não tem uma explicação ainda concreta, fática e definitiva, mas que dá indícios que foram 2 grandes motivos que fizeram os Olmecas se acabarem, se extinguirem, chegarem ao fim da sua cultura. E esses 2 fatores foram as mudanças ambientais e provavelmente guerras que levaram ao fim dessa cultura chamada de Olmeca. Dando continuidade, eu quero também falar um pouco da cidade de Teotihuacan. Essa cidade, ela foi fundada na região central
do México, e ela era a união de várias aldeias importantes, e era um centro urbano extremamente intenso e povoado. Acreditem que lá já chegou no seu auge, que foi por volta do século 100 a.C., a viver 150 mil habitantes, meus nobres alunos. 150 mil habitantes é praticamente 3 vezes o número da população da cidade de Sapé. Essa cidade que nós vivemos, essa cidade que vocês estudam e essa cidade que nós vivemos neste momento. Mais uma vez, era uma cidade marcada pela organização e estrutura bem divididas em setores. Havia a área religiosa, a área comercial, a área de moradia e tudo muito bem definido estruturadamente. Agora já chegou o fim essa sociedade, provavelmente pelos mesmos motivos: mudanças climáticas, fome, guerra, mas lá aparentemente houve uma grande ruptura social, porque houve um grande incêndio no século 7 que destruiu sobretudo os lugares onde viviam as parcelas privilegiadas, os nobres, os sacerdotes daquela sociedade que já era dividida. Então, nos dá a entender que houve uma grande ruptura social naquele momento. Dito isso, eu dou por encerrada a aula de hoje. Vamos dar continuidade na próxima aula. O que é que eu quero que vocês façam? Exercício. Vai haver um link abaixo deste vídeo dentro do Google Forms. Coloquem seu nome, respondam os exercícios que nós faremos avaliações e daremos um feedback para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, sejam todos abençoados e até o nosso próximo encontro, meus nobres alunos.